inimigo é o corpo dominado. O diabo criou uma coisa chamada armadilha da carne. Diga comigo, armadilha da carne. Armadilha da carne. Hoje vocês estão participando e vão participar até o fim. Armadilha da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas. Elas estão aí, nós vemos todo dia. Vamos citar algumas lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: as obras da carne são conhecidas que são prostituição, repete o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais nos declara, como já outrora nos preveniu, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, quando eu falei primeiro, todo mundo repetiu algo consome, me ocorreu. Cheguei no final, tinha poucas pessoas repetindo. Amém? No original dele, irmãos, carne significa sarx, que é o tecido que cobre os nossos ossos. Ela também tem o sentido da pele que cobre também o nosso corpo. E no sentido, aonde o diabo quer levar, aonde Deus quer nos levar, nos mostra as limitações físicas e espirituais às quais nós estamos posicionados. É um instrumento que tem sido usado para nos sujeitar ao pecado, porque a Bíblia nos fala de uma batalha que existe continuamente, diariamente, da carne contra o espírito, um militando contra o outro, um desejando o que eu acabei de citar como os frutos da sarx, da carne, e outros desejando os frutos do espírito, estar com Deus. Então nós precisamos prestar bastante atenção. Não deixe o sono roubar o que eu estou falando com você. Não permita, irmão, que o cansaço tire aquilo que Deus quer que você leve para casa nessa noite. Precisamos entender como que ela opera em nós. Na carne, nenhuma coisa boa pode continuar presente. Só as malignidades, só as coisas perversas que nos contaminam e que entristecem o coração de Deus. Porque nós vamos fazer aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus determinou que o homem não faça. É interessante. Já perceberam que tudo aquilo que você bota limite é que o homem quer fazer? Se a pessoa não bota limite, ela talvez não está lembrando. Outro dia eu vi uma ilustração interessante sobre isso. Alguém construiu um prédio na beira do mar, e tinha colocado algumas coisas que o vento batia do lado de fora e quebrava, do lado de dentro quebrava o vidro. Então a janela ela não podia ficar fechada, aberta. Porque se ela ficasse aberta, o vento da brisa do mar então batia e aquilo balançava e quebrava os vidros. Aí alguém perguntou para o gerente: como é que nós vamos fazer então para que isso não aconteça? Vamos colocar um aviso, porque não pode abrir as janelas. Vamos ver, é proibido abrir as janelas. Aí alguém, com toda a sua sabedoria, experiência de vida, diz: olha, não faça isso. Não informe que está proibido abrir a janela. Porque se você colocar isso, você não vai ter um vidro inteiro. Você não vai ter um vidro inteiro. E realmente ele não colocou aquele aviso. Porque se colocasse, a primeira coisa que as pessoas iriam fazer era abrir. Quando você põe limite, a lei entra e diz que você então tem que obedecer. E quando você põe esse limite para o homem, ele quer desobedecer. Queremos fazer tudo que é o contrário daquilo que Deus ensinou. O segundo cenário que eu quero trazer para vocês é mais uma coisinha que Satanás tem feito na vida do ser humano. Diga comigo: gotas de veneno na medida certa. Gotas de veneno na medida certa. Gênesis capítulo 3, versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás é mestre no plantio de semente de dúvida. Ele nos cobre com fumaça, e nela nós somos confundidos. Ele pega essa verdade
e deixa cair nela veneno em dose suficiente para que você seja morto, para que você perca a sua vida com Deus. E isso vai ser dominado dia a dia, momento a momento. Quando a Bíblia fala da sagacidade de Satanás, não se refere à sua esperteza simplesmente, mas está se referindo assim à sua voz macia, à sua beleza, porque o ser humano, ele pegou uma figura diabólica e a apresenta como se fosse Satanás. E a Bíblia nos garante que ele era um anjo de luz, que ele era Lúcifer, que ele era um anjo ungido, que ele era aquele que Deus estabeleceu sobre todos os anjos. E esse ser, que o dia que disse eu quero ser igual a Deus, eu quero colocar o meu trono do lado dele, eu quero receber as mesmas honras que ele recebe. Deus não teve nenhuma dúvida e de lá o despachou, de lá o tirou. Então, irmãos, ele pega essa verdade e transforma ela em veneno suficiente para destruir a sua vida, a sua casa, sua vida financeira, as suas convicções, a sua fé, aquilo que você acredita, aquilo que você faz como verdade. Ele tira a sua inocência, ele te coloca a culpa, ele te coloca sentimentos de revolta, ele te faz até mesmo duvidar da existência de Deus e faz você desprezar a sua existência nessa terra. Ele ainda vai te levar mais, ele te faz renegar o sangue, ele te faz renegar o ato do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele faz tudo isso. Ele também coloca nos seus olhos um desvio. Ele te desvia os seus olhos de Deus e faz você se concentrar na sua própria capacidade. A terceira coisa que ele ensina para ele aplicar a sua dose de veneno é te dar uma chamada miopia espiritual. Sabe o que é miopia? Todo mundo sabe. O Antônio está até ali para dar um testemunho de que é miopia. O óculos que a gente usa, miopia, é quando a nossa visão não consegue enxergar mais do que 2, 3 metros. Eu acho que é 1 metro, né? Com miopia a gente não consegue enxergar nem 1 metro direito. Não se consegue enxergar direito. De longe para longe não se consegue enxergar. O diabo começou a fazer isso. Jesus chamou os seus discípulos, ali em Mateus capítulo 14, versículo 22, e disse: olha, entrem em seus barcos e vão agora para a outra banda do mar. Ele sabia que viria uma tempestade naquele instante, mas os seus discípulos não temeram, porque eles acreditavam e confiavam plenamente na sua capacidade de marinheiro, exercida pelos longos anos que eles tinham como pescadores. E eles entraram então nos seus barcos e eles foram para alto mar, mas não esperavam que uma tempestade tão incomum, tão violenta viesse. E naquele momento eles já não podiam mais confiar nas suas próprias habilidades, porque eles estavam agora ao sabor da própria natureza. Eis que de repente eles olham e veem um homem caminhando sobre as águas. E Pedro então, na sua ousadia, querendo demonstrar mais do que os outros que ele tinha feito para tal coisa, ele diz: se és tu, Senhor, mande que eu vá ao teu encontro. E Jesus então mandou ele ir ao encontro dele. E quando Pedro caminha ao encontro do Senhor, ele aprendeu um grande princípio ativo da fé cristã. É preciso olhar para aquele que nos capacita para o que ele nos chama. Se Jesus chamou a Pedro, ele confiou, ele creu. Ele não estava confiando mais em suas habilidades, mas ele confiava na capacidade daquele que o chamava, daquele que diz: vem, Pedro. E Pedro começou a caminhar. O princípio que nós temos que guardar, olhando para Jesus. E Pedro começou a caminhar